Olá, boa noite, Maria Inês. Boa noite. Estamos aqui, né, dia 25 de agosto de 2023. Esse é o nosso sexto encontro, sobre a leitura do livro do Mark Wallen, Não Começou com Você. Hoje nós vamos, bater um papo, né? Eu acho que vai ser bem agradável com relação ao capítulo 5, os quatro temas inconscientes, né? E eu acredito que esse é um capítulo, os outros eram como se fosse uma preparação, né? E aí, nesse capítulo, a gente realmente Uhum, começa a dar um mergulho mais profundo, né? Especialmente na nossa relação, com os pais, né? Eu acredito que não que o pai não tenha tamanha importância, né? Mas eu acredito que a nossa ligação com a nossa mãe, né? Ela é maior de algum modo. Acho que talvez pelo fato da gente ter essa oportunidade, né? Da gente fazer morada na nossa mãe por 9 meses. E, enfim, então é uma ligação assim bem importante, né? E muitas coisas assim têm reverberado, muitas compreensões têm surgido, né? A cada é, página que a gente vai lendo, o autor ele consegue trazer de uma forma simples, acessível, né? Uma linguagem bastante acessível que faz com que a gente vá compreendendo, né, o que ele quer nos passar. E aí é óbvio que existem aquelas partes mais teóricas que surgem a partir de pesquisas, de estudos, mas ele mesmo assim, com a sua simplicidade, ele consegue colocar em palavras de uma forma acessível, né? E também tem a riqueza de trazer histórias, né? A partir dessas histórias às vezes a gente até, né, de alguma forma acaba se identificando com aquela pessoa, enfim, então imaginando, né, quais eram as emoções, os sentimentos dela, né? Bom, para mim foi bem especial. Maria Inês, me fala aí, como é que foi a experiência essa semana? Eu achei extremamente significativo esse capítulo. Até tinha sugerido no encontro da semana passada que nós dividíssemos o capítulo talvez em duas vezes, mas eu observei que talvez não seja necessário mesmo. Você foi prudente, pedindo que a gente lesse tudo e a gente, se precisasse, decidiria aqui na hora, né? E eu achei muito prudente, porque realmente o capítulo ele é extenso, porque ele conta histórias nesse percurso, mas o conteúdo dele é muito objetivo e ele toca a gente com muita facilidade, e isso faz com que a gente termine o capítulo sem perceber que tinham muitas páginas, né? Eu Uhum. gostei muito, e eu gosto muito da fala dele, porque ele sempre comenta que nós temos recursos internos para a nossa cura. Eu acho isso tão significativo da parte dele, porque ele, ao mesmo tempo que se curou, descreve os tratamentos e o trabalho que ele fazia, mas ele confia que cada um de nós temos a possibilidade de nos curar, né? Acho que é por isso que ele vai atravessando esse diálogo com mãe e pai com muita propriedade, muita facilidade, né? E a gente mergulha junto com ele com uma confiança de que o caminho fica claro para nós, não é um caminho obscuro. Nossa, e agora? O que eu vou fazer com isso que eu vi? Não, você vê com facilidade aquilo que precisa ser visto, porque as perguntas dele são muito, muito práticas e muito objetivas. Isso Sim, que eu fiquei com esse capítulo. isso assim acaba nos aproximando, né? Uhum, uhum, Dele, assim, como se tivesse assim,
próxima mesmo, assim, num, Sim, um bate-papo presencial, talvez. é É, verdade. Eu também senti isso, Lani. Eu também senti isso. Eu falei, gente, como ele fica próximo da gente. é incrível. E engraçado, né? Eu até já eu tinha lido antes, eu falei agora há pouco, né, sobre esse vínculo com a mãe, né? Mas assim, aqui logo no início, o Anthony Brandt, ele começa já falando, né, que os vínculos mais fortes são aqueles com as pessoas que nos deram a luz, né? E isso é uma coisa que vai ressoa a nossa vida inteira, né? Dificilmente importa quantos anos se passaram, né? Eu achei bem interessante. Aí eu já iniciei deixando destacado para a gente já ir fazendo tecendo os comentários, né? Das partes mais que chamaram a atenção, né? Quando fala assim, iludimos-nos a acreditar que podemos fazer nossas vidas se desenrolarem exatamente como planejamos. Muitas vezes nossas intenções conflitam com nossas ações. Desejamos saúde, mas comemos besteiras em demasia ou encontramos desculpas para não fazer exercícios. Ansiamos por um relacionamento amoroso, mas nos distanciamos assim que um parceiro em potencial se aproxima. Queremos uma carreira significativa, mas não damos os passos necessários para alcançá-la. A pior parte é: aquilo que nos detém é imperceptível para nós, mantendo-nos frustrados e confusos. E eu acho que isso aqui tem muito a ver com é, a nossa capacidade de ter consciência, só que a gente acaba meio que se desconectando dessa consciência. Tá certo que eu acho que ter consciência sempre também seria muito exaustivo, né? Um cérebro que constantemente está consciente. Então, há uma função para esse automatismo que a gente tem, né? Mas é, eu acho que acaba sendo meio que um treino que a gente precisa fazer para que haja um equilíbrio, né? Uhum. Por exemplo, apenas ao ler, né, esse parágrafo, outras fichas foram caindo, né? De tantas e tantas coisas que a gente quer fazer, mas a coisa não acontece, justamente porque é como se você não colocasse a sua energia naquilo, né? Então, acho que trazer isso para a gente logo no início, né, é importante porque vai meio que abrindo a nossa possibilidade, né, de ter mais consciência sobre a vida, né, sobre a nossa própria história. E aí ele mais na frente escreve, né, lá mais para baixo. No entanto, recordar dessa maneira raramente melhora as circunstâncias. Sem a identificação da origem dos nossos problemas, as queixas apenas perpetuam nossa constante infelicidade. Porque eu acredito que ele fala, né, que aqui muitas vezes a gente acaba culpando os nossos pais, né, por acontecimentos infelizes, né, perscrutamos os mesmos pensamentos repetidas vezes. No entanto, recordar dessa maneira raramente melhora as circunstâncias. Sem a identificação da origem dos nossos problemas, as queixas apenas perpetuam nossa constante infelicidade. Ou seja, então é como se você não passa por esse processo de cura, você apenas quer encontrar um culpado para justificar a pessoa que você se tornou. Se a gente não se der conta disso, não tiver
essa abertura, né? Veja só, tipo assim, hoje a gente está aqui porque a gente vem na busca, a gente vem buscando sempre, né, autoconhecimento, desenvolvimento e tal, mas existem aquelas pessoas que não buscam, elas apenas vivem em sofrimento, mas não tem essa meio que, como se fosse assim, uma iluminação, eu diria, um despertar. Uhum. E aí a gente cria esse ciclo, né? Que às vezes é vicioso, de ficar reclamando, né? Eu sou vítima disso, eu sou vítima daquilo, sempre eu. Outro dia eu falei sobre a questão, daquilo que a gente ganha, que chama-se o ganho secundário das nossas angústias, das nossas dores. Porque às vezes é como se nos acostumamos tanto com essas dores, a gente acaba tendo ganhos secundários, e aí eu não quero largar a dor, eu não quero me curar, né? Então, entender isso, talvez, né, facilite, a pessoa ultrapassar esse processo, né, ou essa dificuldade e fluir na vida. Logo mais na frente, ele até tem um capítulo que a parte que chama o fluxo da vida. Uhum. Não sei se você tem alguma observação para fazer sobre esses. É importante, você falou com muita propriedade, Nani. É isso mesmo. Nós vivemos hoje numa sociedade de muitos distratores, quer dizer, muitas informações ao mesmo tempo, tudo é muito rápido. E é uma sociedade consumista e, ao mesmo tempo, competitiva. E isso faz com que a gente olhe mais para fora do que para dentro de si mesmo. Uhum, Quando nós vamos adquirindo uma idade mais madura, não vou dizer idosa, mas eu vou dizer uma idade madura, você começa a perceber que muitas das coisas não tem tanta razão de ser. E aí você começa a olhar as suas reações diante da vida, que nem tudo aquilo que você quer você alcança, porque nem sempre aquilo que você quer é importante para você. E, sim, e por causa disso é que muitas vezes as coisas não dão assim não vão tão bem, porque a gente precipitou nas escolhas. Então eu acho que o que ele fala, que eu acho muito significativo, é dizer que nem tudo que a gente quer a gente vai alcançar mesmo, mas o segredo é seguir esse fluxo da vida, mas não é um fluxo da vida só externo, é um fluxo da vida interno, de cada um de nós, né? sim, E a gente precisa se conhecer para a gente saber quem eu sou. Ele fala muito disso, né? Quem eu sou, o que que eu quero. E a partir da visão dele, ele trabalha com o sistema familiar. Não é um sistema de sociedade, não é um sistema capitalista, não é um sistema de empresa, mas é um sistema familiar. Então, ele vem trazendo para nós a certeza que esse encontro conosco mesmo vai se dar na nossa relação com os nossos familiares, sim. começando pelo pai e pela mãe, porque é através deles que nós vamos nos encontrando e percebendo as qualidades e defeitos deles em nós, né? Então eu Exato. acho que é isso que ele quer dizer aqui nesse, pelo E, menos também dando uhum, sequência no que você observou, uhum, que nem muitas vezes as nossas intenções são conflitantes com as nossas ações, isso. né? Uhum, sim. É, e aí é como se nós caíssemos nessa armadilha de tentar culpar. Assim, eu vou olhando para trás falar paz, né? Mas
às vezes não se limita só aos pais, É. né? Se limita, assim, se A estende. gente tenta culpar alguém, pôr a culpa em alguém, né? Isso. E aí é como se a partir dessa mentalidade as coisas comecem a empacar, emperrar. Uhum, uhum. Justamente, né? Porque aqui fala, né? Sobre essa coisa do conflito, né? Onde você lê Aonde que você está? Qual a- página? essa última que você leu aí, que Ah, se sim, torna sim, sim. conflitante, né? Que nós estávamos no começo, né? Isso, No isso, entanto, né? Recordar isso, nossa maneira. Uhum. exatamente. Aí lá na frente, né, que vai fechar esse pensamento, fala assim, na página 64. Ele fala sobre a força vital, né, que ela não cessa com o nascimento. Ela continua a emanar de nossos pais, mesmo que nos sintamos desconectados deles. Tanto em minha prática clínica quanto em minha própria vida, tenho observado que, quando nossa conexão com nossos pais flui livremente, nos sentimos mais abertos para receber o que a vida nos traz. Quando essa conexão é prejudicada, de alguma forma, essa força vital disponível parece limitada. Podemos nos sentir bloqueados e retraídos ou excluídos do fluxo da vida, como se nadássemos contra a corrente, né? Que é justamente essa sensação de empacamento, né? De barreiras, assim. As coisas não fluem. Isso, assim, eu, aqui nesse momento agora, né? Lendo, e a gente, às vezes eu penso, assim, na vida como uma linha, uma linha do tempo, né? Onde a gente vai vivenciando os acontecimentos mais importantes, né? E eu aqui tentando me reconectar com a minha história e observando que provavelmente eu vá fazer isso, né? Em algum momento. Mas, assim, a minha vida realmente, depois que eu comecei a trabalhar essa questão da reaproximação com meu pai, com trabalhar a compaixão, o perdão, entender a história dele, a minha vida começou a fluir mesmo, né? Principalmente também o que se relaciona com a minha mãe, que eu acho que, como eu já contei em outros encontros, né? Essa formação da imagem do meu pai foi criada a partir das histórias que ela trazia. Não só da vivência, até porque, assim, a minha vivência com ele foi até os 3 anos e meio, e não era, assim, uma relação de afetividade, né? Até porque naquela época, você que era anos 70, eu acho que não era um pai muito afetuoso, né? Eu, pelo menos, não me recordo. E aí, esse discurso dela, né, provocaram mais fragilidade onde já existia. Então, eu acho que talvez assim, eu não tenho como comparar aonde eu demandei mais energia para trabalhar essa relação, né? Mas talvez até tenha sido a relação com a minha própria mãe, né? Eu posso, no primeiro momento, pela questão do afastamento a vida inteira, achar, né? Tentar calcular um percentual e achar que é com o pai. Mas, na verdade, não era com o pai, é com a mãe, né? Mas aí Uhum. entender a história de ambos é, assim, fundamental, né? Então, esse capítulo, eu até, eu acho que foi no sábado
passado, eu fui fazer caminhada, e aí eu sempre vou com o celular no bolso da calça, aí eu coloco meus fones e vou ouvindo música. E aí eu fiquei ouvindo os áudios que eu mesma tinha gravado por exercício. E aí Uhum, aí assim, tem um exercício que eu faço quando eu estou andando, enquanto eu estou de olhos abertos, eu vejo a distância, a pista, e aí eu caminho de olhos fechados, uhum, para testar a minha noção de percepção em relação à distância, a me localizar. Às vezes eu fico até pensando, meu Deus do céu, se tiver alguém observando, vai dizer assim, que ela dali não bate muito bem da bola, porque pode se esbarrar numa árvore, sei lá. Mas assim, a gente tem uns sensores, né, de percepção muito eficientes. Então, às vezes eu fechava os olhos e ficava visualizando tudo aquilo que traz o exercício. E assim, foi um processo de cura. Raramente eu vi os meus pais juntos. E eu consegui trazer os dois, né? No exercício de visualização, realmente. Então, assim, foi muito, muito potente para mim. Principalmente acho que é o segundo áudio, né? Não, o primeiro áudio e o segundo. uhum, Enfim, é, mais na frente, eu só vim fazer marcações, deixa eu ver, na página 69, quando fala assim: quando uma criança assume o fardo de um pai, de forma consciente ou inconsciente, ela é privada da experiência de receber cuidado e pode ter dificuldade em aceitá-lo em relacionamentos posteriores. Aí me veio muito na mente essa questão dos papéis, de quando um membro, né, da família, ele, por alguma razão, ele não mais está ocupando aquele lugar, e aí, às vezes, outros membros acabam assumindo, papéis que não lhe pertencem. E o quanto isso possa, né, aqui como ele fala, privar a pessoa de receber aquilo que seria o natural, né? Como, por exemplo, eu pensei um pouco sobre a minha filha, que muitas vezes, quando eu precisava, viajar, passar um tempo afastada, e ela ficava com a avó. E a avó, às vezes, já precisava de cuidados. E que naquele momento não me passava pela cabeça, eu sempre imaginava que era algo enriquecedor para ela, até pela forte ligação que elas já tinham uma com a outra. Mas, por outro lado, ela acabava assumindo um papel que não era dela. E que isso, de certa forma, reflete, nas dificuldades que ela encontra hoje, de lidar com a própria vida, né? Com as emoções, principalmente. Então, assim, nossa, o quão seria importante, assim, esse é um livro assim, indispensável uhum. para a leitura de mamães, de papais, né? Jovens, porque quando a gente consegue entender determinadas coisas, a vida seria tão mais leve, né? Então, aqui foi um trecho que, aí mais embaixo ele fala, né? Muitas vezes uma criança que cuida de um dos pais cria um padrão vitalício de generalização excessiva
e estabelece um blueprint para o sentimento habitual de extenuação. Lembra que eu falei que uma palavra que talvez fizesse parte do, da linguagem central da Carol seria cansaço? Que ela sempre fala que está A cansada. sua voz falhou um pouco para mim. Ah, voltou? Voltou? Oh, Também estou tentando umas travadas aqui na agora voltou. certo. Agora voltou. Então, eu tinha Você está me falado, ouvindo? sim, estou. Lembra que eu Uhum, eu tinha, lembro. lembra que eu tinha comentado, acho que foi no encontro anterior, que uma das, se eu tivesse de observar uma das palavras centrais da minha filha, seria cansaço, que ela repete Uhum. sempre no decorrer do dia, que se sente cansada, se sente cansada. Então, também, isso me chamou a atenção, né? Que muitas vezes uma criança que cuida de um dos pais, no caso era a avó, cria um padrão vitalício de generalização excessiva, estabelece um blueprint para o sentimento habitual de extenuação. Ao tentar compartilhar ou carregar o fardo parental, damos continuidade ao sofrimento familiar e bloqueamos o fluxo de força vital que está disponível para nós e para as gerações seguintes. É isso que você está falando, Lani. Posso dar uma parte? Pode sim. Deixa eu te falar. A constelação, ela traz três leis que ele chama de leis universais. A primeira lei é a lei do pertencimento. A criança, nós, cada um de nós, temos necessidade de pertencer ao nosso sistema. Mas esse sistema, ele é humano, ele é falho. Nem sempre o homem, pai, e a mulher, mãe, têm capacidade de gerir a vida de tal forma que não deixa marca nenhuma nos filhos, né? Isso não é possível, porque nós Sim, vivemos num mundo assim de conturbações, de mudanças, de necessidades básicas de sobrevivência, e os filhos muitas vezes ficam assim à mercê daquele afeto, daquele carinho pela falta de tempo. Mas o pertencimento, quando ele sente que ele é amado e que os pais gostam dele, independente do que estão fazendo, há uma ligação de pertencimento na alma dele. Mas a segunda lei é a lei da ordem, da hierarquia. Nós temos dentro deste sistema um lugar. Então, quando você fala que a sua filha foi criar, não, ficava com a avó, ela não estava fora do lugar. Estar fora do lugar é quando você faz aquele papel, por exemplo, a mãe separa do pai, ela tem um filho homem, ela coloca aquele filho homem como se fosse o marido dela. Às vezes, quando criança dorme com ele, exige dele muitas coisas, é como se ela ficasse tendo dependência de ser tratada por ele, entendeu? Mas como, no caso, a sua filha ficava momentos, dias com a avó, isso não era delegar a sua filha fora do lugar, isso não é estar fora do lugar, entendeu? Porque você sim, foi e é uma mãe presente. Só que naqueles momentos você não estava presente, mas isso, você não delegava a ela a responsabilidade de cuidar da avó eternamente, como se aquilo fosse um dever dela, sim, sim. Uhum, entendeu? Então, sim, isso são momentos. Agora, o que faltou para você, assim, no meu olhar, é que quando você tinha 3 anos e meio, mais ou menos nessa idade, ali naquela fase edipiana, é importante que a mãe, porque é a mãe que mostra o pai para os filhos, porque quem leva para a vida é o pai. pai, sim, Então, é a mãe que mostra o pai. Se a mãe mostra um pai com uma série de imperfeições, aí sim
ela pode trazer uma dificuldade. Mas se a mãe separa e ela, para ela, não, eu separei, mas ele é seu pai, né? Ele é seu pai. Ele não tem problema nenhum, porque é muito melhor viver separado do que viver brigando, sim, sim. discutindo, não Uhum, é? sim, Então, eu penso que o que você escolheu, a forma com que você lida com isso tudo, é uma forma de cura, porque eu vejo que a tua forma de expressar, a tua forma de trabalhar, aquilo que você gosta, é uma forma de cura. sim. Você sente falta da figura do pai? Deve ter sentido na fase que Uhum, a menina está, na idade que a sua menina está. Mas sim. hoje você já deu a volta por cima. Ao dar a volta por cima e se curando devagar, consequentemente, é como um bumerangue. Você também alcança sua filha, Uhum, entendeu? sim. Porque a cura, ela saiu da sua mãe, ela chegou até você, e se você se curar, você cura sua filha automaticamente, Sim, sim. independente de você falar com ela ou não, entendeu? Então, a Uhum, sua filha é muito sim, jovem ainda para a gente sim. querer que ela já esteja Eu penso, pronta, sim. é, Uhum, pela idade que ela tem. Então, quando ela sim. fala, eu estou cansada mesmo, às vezes está cansada de alguma coisa, ou está cansada porque ela fica pensando o que ela vai fazer, o que ela quer fazer. Às vezes não é o Sim, cansaço de sintoma. sim. E, assim, o que eu percebo também, que talvez esse pensamento meu parta mais, né, naquela época, do sentimento de me sentir culpada Sim, sim, sim. por ter Uhum, que me afastar e deixar ela naquela situação. uhum. é, e, assim, realmente, essa sensação, né, de culpa. Mas que de É, alguma forma essa questão, né, que você fala sobre essa cura, né, independente da maneira como ela começou, ela esteja acontecendo, é bem real mesmo. É assim, nossa, uhum. são testemunhas e testemunhas, né? Acredito que sim, porque você pode fazer da cura, e a partir da tua cura, você cura os outros que vêm na frente. Sim, uhum, O sistema familiar é assim: existe uma questão lá atrás, aquele que recebe aquela questão em si, se ele se curar, ele cura o que dá na frente, mesmo que ele não fale, mas ele uhum, cura. sim. E eu, assim, Eu acho isso tão lindo, porque isso é um campo de energia. eu sinto isso acontecendo. É Sinto isso bonito isso, acontecendo. né? Eu acho lindo. Muito, Essa é a lei muito, do muito. amor, por isso que Bert chama de lei do amor, mas não E é esse amor não é amor carnal que a gente nosso. está É um acostumado amor a ouvir. universal, Sim, é um fluxo sim. da vida. É um fluxo da vida, como E diz o autor. principalmente, o que é mais nítido para mim é essa questão de sair do lugar do medo. Quando, Aham, quando a sim. gente sai do lugar do medo, parece assim que tudo, sabe, assim, ganha forma, flui. É, É isso. impressionante. Muito lindo. Eu tendo feito o meu exercício também, eu pensei muito nisso que você está falando agora, porque eu saí de vários estados de medo, porque o medo é uma coisa que faz parte do meu sentimento maior. Nossa, isso é incrível. Ah, agora está falhando. Agora é você quem está Então, travada. Para mim, você agora é que deu umas é, travadas. ainda estamos travadas. É, pronto, voltou. Pronto, melhorou? Melhorou, agora Tá. sim. Então, eu voltando, o meu tema central é medo. Estando fazendo esses exercícios, eu percebi, ao falar dos meus medos, ao descrever os meus medos, em poucas palavras, e eu fui percebendo que eles vinham de outra conexão, a conexão da idade da mãe, a conexão da infância da mãe, a conexão da perda de filhos, a conexão da dificuldade. Eu fui fazendo esse link e eu fui
tirando aquelas camadas de medo que eu tenho, eu tive essa abertura que você está tendo também, sabe? É Uhum. como se eu fosse me livrando de umas cortinas que tampavam a minha oportunidade de ver. Eu acho que entra muito naquilo que Platão fala, né, Alane, que você também sabe, que é o mito da Sim, caverna, né? sim, sim. Eu Uhum. acho aquilo tão rico, tão Fantástico. interessante, né? Muito, Você não tem muito. coragem de olhar para a porta, que o sol ali é Nossa, real, mas a gente nossa, fica olhando a sombra na parede, né? sim, nossa. Então, acho que o nosso medo tem essa conotação de sombra, Isso, né? isso, isso E é. ele nos causa medo. A gente tem medo de desagradar a mãe, desagradar a filha, desagradar o filho. Não, eu vou me curar a partir do momento que eu vou tomando consciência disso e vou entendendo e olhando para o meu pai. Tá bom, pai, tá tudo certo, tá tudo certo. Eu honro você, você me deu a vida, eu honro você. Você, você não sabe o quanto que você liberta. É Nossa, muito legal isso, eu acho lindo essa conexão, sabe, de energia com o nosso sistema. é muito libertador, libertador mesmo. É, E, bom, lá na página 70 eu marquei onde fala no tópico 2. Você já julgou, culpou, rejeitou ou afastou dos seus progenitores? Aí eu marquei o texto. Além de terem nos concedido a vida e consistirem em uma parte inexorável de nossa essência, eles são a porta de entrada para as forças latentes e criativas, assim como para os desafios, que também fazem parte do nosso legado ancestral. Estejam vivos ou mortos, sejam distantes ou amigáveis, nossos pais e os traumas que sofreram ou herdaram são a chave para a nossa cura. é isso aí Nossa, que a gente está falando. como isso faz sentido, né? Inclusive, você Aham, até tinha falado, né, que tá tudo certo. É, nós viemos na família certa, há uhum, no uma tempo razão de certo. ser no tempo É, certo. É, então, assim, realmente o fluxo acontece a partir de todas essas percepções que nós temos a capacidade, né, de tê-las. E assim, nossa, aí eu fico pensando, era tão bom se acontecesse um despertar coletivo ah, não vai não. para todo mundo, Aham, a vida é. seria tão mais. Por isso que é bom ter a profissão que você tem, a profissão que eu tenho, porque a gente tem oportunidade de encontrar com pessoas e ir falando. É igual a historinha do beija-flor no incêndio, né? É de Sim, gota em gota que a gente vai apagando o pois incêndio, é. né? Que a gente vai É, regenerando. eu atendo uma senhora que ela tem 96 anos. E ela ainda é muito ativa, ela faz Uhum, academia 3 vezes na semana. Já está com que lindo. um comprometimento de memória, mas tem uma cognição muito boa. Aí, na semana anterior, eu pedi para a filha dela trazer fotos. Fotos, Uhum. quantas fotos tiverem de família, né? E aí, ontem foi a nossa sessão e ela trouxe, chegou na sessão cheia de álbuns, né? E aí foi tão gostoso, aqueles 50 minutos ali com ela, porque ela, cada foto, ela fazia questão de apontar e contar uma história, quem era aquela pessoa, falar dos pais, o orgulho que ela tinha de falar, esse é o meu pai, essa é a minha mãe. Ela não se cansava de repetir, e algumas pessoas que ela já não lembrava o nome, mas aí depois ela voltava naquela foto, e aí ia tentando lembrar. E eu observando, né, e eu vendo, nossa, como é mágico a gente ter uma história e reconhecer essa história assim, foto é algo que eu acho assim maravilhoso, né? Eu gosto também. Eu lembro, uma vez eu tive uma cliente também, ela tinha 86 anos, e eu trabalhei a árvore genealógica dela. Nós chegamos a 8 gerações, Olha porque só, ela tinha muita facilidade de lembranças, ela lembra? tinha uma cognição muito boa.
e ela adorava falar disso. E aí eu ia anotando as famílias todas, mas foi tão bonito, depois, passado um tempo, quando ela faleceu, eu dei aquela árvore da Para família, a sabe? família. Para eles Sim, guardarem. sim, E que é maravilha. muito bom trabalhar fotos ou trabalhar essa árvore genealógica, sabe? Elas vão se posicionando, vão se colocando, você vai colocando a família no lugar. É muito gostoso. Eu tive também essa experiência, eu gostei muito, Melanie. Ela tem 12 filhos. E aí Aí, ela tá já, vendo? às vezes ela já não lembra a sequência, só que eu tenho, assim, numa das sessões veio a filha dela, né, que sempre Aham, acompanha ela, e ela ajudou a colocar mais ou menos assim a idade que cada um tem hoje e a posição aham. do mais velho para o mais novo. E a gente sempre vai rememorando quem nasceu primeiro. E É assim, lindo isso, é muito lindo, eu gosto muito. E você estando dentro desse olhar sistêmico agora, mesmo como psicanalista, você vai gostar sim, muito, você já deve trabalhar, mas você vai dar mais sentido agora, porque você está entendendo em você sim, sim, aquilo que nossa, você pode passar para o outro, né? A gente vai exatamente. sempre aprendendo, Muito, muito né? significativo, muito mesmo. E foi muito especial ontem. é, e aí, assim, trabalhar com ela é sempre assim, atenção plena, constante, porque ela, por conta da memória, né, ela exerce esse, esse pilar do mindfulness, que é o, como é que se diz? Quando você sempre está vendo algo como se fosse a primeira vez. Ah, tá. Para ela Interessante. vive isso sempre, É, né? Constante. então a emoção é sempre presente. É o olhar, como é que ele fala? É olhar de principiante. É Hum, você ter atenção àquilo que você está fazendo como se fosse sempre a primeira vez. uhum. Então, a gente, se na próxima sessão ela trouxer a sócia, ela não vai lembrar que ela já fez isso, entendeu? Ela sempre Entendi. está vivendo aquele momento ali e pronto, não fica a memória registrada. A gente devia ser assim também, né, Lânia? Sempre entusiasmar com o que chega para nós, né? Como Sim, se fosse a sim, primeira vez, né? Mas a sim. gente não faz isso, né? Às vezes a gente nem tem tempo A de gente fazer, não é não, mesmo? temos. Por isso mesmo. Que É, lindo. e aí, mais abaixo, eu marquei onde fala assim: é provável que essa abordagem contraria o que aprendemos. Grande parte da psicoterapia convencional se concentra em culpar os pais como a causa principal do sofrimento. Assim como ratos que percorrem incessantemente o mesmo labirinto, muitas pessoas passam décadas relembrando histórias antigas de como seus pais as decepcionaram e consternaram suas vidas. Embora nossas velhas histórias possam nos enredar, as histórias mais profundas por trás delas têm o poder de nos libertar. A fonte dessa liberdade está dentro de nós, apenas esperando para ser explorada. E aí, É lindo, né? Eu também risquei isso. eu vou compartilhar um caso de uma outra paciente também, aonde, assim, mesmo de forma não estruturada, eu sempre valorizei essa ferramenta que é você olhar para a família, olhar para a história da pessoa, né? E o quanto isso ajuda a pessoa que está no processo, não você desvalorizando pelo que ela passou de experiência negativa, ou a culpa a quem ela atribui, né? Porque muitas vezes isso é muito comum de acontecer. Mas, tipo, essa minha paciente, ela era, acho, ela não era filha única, eu acho que ela tinha mais uma irmã. A mãe era professora. E, inicialmente, ela não tinha recordações da infância. Depois de um tempo, ela passou a rememorar ela dentro de um berço. A mãe saía.
para a escola, porque não tinha com quem deixá-la, e ela ficava sozinha. E ela ficava se imaginando que idade é que ela tinha, se ela ainda, a recordação que ela tinha era de ver as grades do berço. E ela chorando e não aparecia ninguém. E depois, né, é que foram contando a história, que é porque ela não tinha com quem deixar, e ela ia lá dar aula dela numa escola próxima de casa, né? E ela ficava sozinha. E aí era uma mãe muito invasiva nas palavras dela, né? Que ela não gostava dela, não se sentia bem com a presença dela. Acabou que ela se separou do pai, e o pai era alguém que ela tinha um amor muito grande por ele, uma aproximação, ela era muito ligada com o pai, e ela acabou perdendo esse pai e ficou com a mãe ruim, má, né? E na época ela até contou que, imagina, ela adolescente, era uma mãe muito pegajosa, a mãe se inscreveu no curso, no mesmo curso que ela. E ela chegava e falava: Você já imaginou eu querendo ir para a vida, ter minha independência, me libertar dela, e ela achar de cursar na faculdade o mesmo curso que eu, na mesma sala? Enfim, mas naquele momento da terapia, a mãe já era idosa, já era, tinha problemas já de saúde, precisava de cuidados, e ela tinha que se revezar durante a semana para cuidar dessa mãe, que segundo ela não gostava, mas vivia um conflito muito grande, porque, né, poxa, não é legal a gente não gostar da mãe, né? Não é para ser assim. Então ela vivia arrastando esse fardo. E aí, na terapia, a gente foi trabalhando essa questão da história de vida, tanto do pai quanto da mãe, né? E ela foi juntando, né, essas partes, esses pequenos recortes, né, inclusive até juntamente as irmãs dela, a irmã dela, e aí ela acabou descobrindo coisas terríveis que a mãe havia passado, de abuso, várias coisas assim que fazia com que ela fosse muito traumatizada, né? Que fosse uma pessoa, nas palavras dela também, amargurada, né? Mal-humorada, que via tudo com aspectos negativos, que sempre era do contra, uma pessoa muito difícil de se viver. Enfim, foram mais de 2 anos é, acompanhando ela, inclusive ela até estava concluindo a formação dela em psicanálise, né? Ela, nesse caso, estava fazendo, na época, análise pessoal, justamente para juntar essas horas para ajudar na formação. E, assim, em suma, ao final, ela já estava com um sentimento muito diferente. Já estava sentindo prazer em ir para casa da mãe toda semana, fazendo decoração nova na casa, conversando com a mãe, levando a mãe para o médico com alegria, com satisfação. Assim, eu pude perceber o quanto, mesmo sendo um trabalho de formiguinha, né? O quanto você puder, né? Fazer com que a pessoa tenha esse olhar, né, desperte o próprio perdão, a compaixão pelo outro. Isso diminui esses fardos, né, que muitas vezes a gente só arrasta, carrega e assim pesa os ombros, realmente, né? Uhum. Então, é muito potente,
né? Isso que o livro traz, todas essas ferramentas. E muitas outras ferramentas que vão, nos próximos capítulos, né, nos deixar mais aguçadas, né, a poder trabalhar. Muito boa, Lana, a sua colocação, o seu trabalho. É isso mesmo. É como é rico podermos ajudar os nossos clientes a ressignificar suas relações na base. Tem uma lenda dos índios americanos, eu gosto muito dessa forma deles analisarem. Eles chamam o homem de árvore, porque eles acham que nós somos como uma grande árvore. E Sim, você vê que a própria simbologia da constelação familiares é uma árvore. uma árvore. E porque a árvore, para ser frondosa, para dar frutos e servir de abrigo, ela precisa estar com raízes profundas, né? E aí eu conversando com os clientes, muitas vezes eu pergunto por que a árvore, como que uma árvore consegue manter, vem a tempestade, vem a chuva, e ela não cai? As pessoas às vezes não sabem, mas algumas falam, é porque elas têm raízes. Eu falei, então, raízes profundas é que segura e que sustenta a árvore. Se nós também somos como as árvores, porque nós também damos sustento e, e, e abrigo para a família, nós também precisamos ter raízes profundas, e é dela que nós alimentamos. Então, às vezes, as pessoas começam a compreender com mais naturalidade, e Hum, esse afeto aí que você trabalhou com essa cliente, né? Que é olhar o significado, por que a mãe fazia aquilo, para que a mãe fazia aquilo. Só dela deixar a menina sozinha, por ela ter sido abusada ou ter sido violentada de alguma forma, ela não sentia confiança em deixar com ninguém. Para ela, era a ninguém. melhor coisa que ela estava fazendo, Outra coisa que não ela é? mencionava é que ela começou a lembrar que ela preparava o almoço e que ela tinha 8 anos de idade. Hum. Olha para você E ver que legal, tá 8 anos de vendo? idade, ela ficou tão na dúvida que ela foi consultar a irmã. E a irmã falou: era Uhum, isso mesmo, você tinha 8 anos de idade. 8 anos de idade é uhum. uma criança. É, Já é. imaginou? Ela disse que lembrava de uma vez que uma tia dela havia chegado de visita e ela foi quem preparou o almoço. Quem É, preparou o almoço para receber a visita. Então, assim, realmente foi um processo de cura, porque é muito ela legal. citava, inicialmente, ela foi para a terapia, óbvio, ela estava passando por um processo de análise por conta da formação, mas, assim, ela desfrutou disso de Isso. fato, né? Ela disse: Uhum, Lani, se eu tenho que ir para a casa da minha mãe na sexta-feira, eu já começo a me martirizar na terça. hum, Eu sinto calafrios uhum, do quanto a presença dela me faz mal. uhum, E você não sabe como é difícil falar sobre isso da sua própria mãe, o quanto ela mesma se sentia culpada. uhum. Então, assim, foi algo, assim, foi um processo bem, bem bonito. Deve Bem, ter sido mesmo, e bom para ela, porque para ser uma terapeuta, seja ela em qual linha que ela escolhe, ela vai encontrar com isso. E se ela não ressignifica dentro dela isso, dificilmente ela vai conseguir ajudar o outro, né? Porque exatamente. a experiência, a libertação nossa interna influencia muito no trabalho que fazemos com o outro. Eu Sim. só levo o outro aonde eu já caminhei, mesmo que eu não tenha passado por aquela experiência, mas eu entendo aquela experiência como uma forma de cura, E e principalmente não como um prejuízo. na área da psicanálise, né, por conta da contratransferência que a gente, às vezes, né, se você É, não trabalha certas questões em você, você vai estar o tempo sim, todo precisando ir para a supervisão, fazer sim, sim, análise, porque é você vai isso estar mesmo. se deparando com
com a É. contratransferência, né? E às vezes você faz contra transferência, mas você aconselha ou você dialoga com o seu cliente de uma maneira que não é legal. É como diz aqui nessa leitura que você acabou de ler, né? Que muitos profissionais eles trabalham essa questão Sim, colocando culpa nos pais, sim, não sim, é? sim. Porque se Uhum. faz uma contra-transferência, é daquilo que você tem. Você vai explicar daquilo que você tem. Se você não tem bem com eles, você também vai dizer que realmente o pai errou, que a mãe errou, não vai mesmo, não evita ir lá. Mas se você faz esse movimento que você faz com você, você entende o processo, Isso, você aconselha, né? é Você mais fácil. dialoga com o outro, Isso, é fica mais bem fácil. mais fácil, exatamente. Aqui na página 71 eu também marquei onde fala assim: talvez sua mãe carregue uma mágoa da sua avó, o que a impossibilitou de dar a você o que ela não teve. Suas habilidades parentais seriam limitadas por aquilo que não recebeu dos pais dela. Então, É isso aí. quão é significativo você entender determinados comportamentos, né? Por exemplo, e aí eu pensei, né? A minha mãe, a minha avó, ela não era afetuosa, ela não era carinhosa, ela não era de abraçar, ela não era de beijar. Ela demonstrava o seu amor de outras maneiras, né? De muitas outras maneiras. Mas a minha mãe, ela já era um pouco mais flexível, aberta, talvez, mas também ainda sem afeto, né? E minha mãe veio desenvolver isso depois, porque a gente foi ensinando a ela. Então, como é importante a gente entender, né? Como é que eu vou receber aquilo daquela pessoa na qual aquela pessoa não teve, né? Aham. Mas você sabe, Lane, que eu não conheço sua mãe, mas eu ouço você falar, né? E você sabe que eu tenho uma admiração tão grande pela sua mãe, não que você não tenha, é claro que você tem, mas eu quero me colocar no sentido assim, poxa vida, no lugar que a sua mãe morava, do- na época que foi, a sua mãe olhar para o seu pai e falar para ele assim: eu não quero mais viver com você porque eu não te amo. Isso é muita coragem, isso é muito amor próprio, Nossa, é eu muito fico amor em si. arrepiada. Eu Aham, fico eu acho arrepiada isso demais. tão bonito, menina, tão bonito. Ela falar isso, ela se amava muito. A sua mãe tinha muita confiança Uhum. nela, Minha ela tinha mãe. muita confiança na vida, no fluxo da vida. Ela sabia que segurando no seu braço, ela ia te levar para onde ela te levou, e ela te levou. Olha onde você está Ela era hoje. Aliás, Eu admiro ela era, não, muito. ela é uma ariana. Uma ariana. Aham. E veja só, isso não sai da minha mente. A família do meu pai veio de um lugar onde o meu avô falava assim: depois que uma moça sai de casa, ela perde o lugar. Ela não olha mais para Ah, trás, porque ela vai ter uma família, ela vai dar conta dessa família. era E assim o mesmo? meu, e o meu avô materno Ah, dizia: a minha filha saiu de casa, mas seu lugar está guardado. que interessante. Olha que Seu linda lugar está a guardado, minha figura do pai filha. na história E, dela. e se você sair de casa e não der certo, eu estou aqui. E, e foi de fato o que ocorreu. Aham, Minha mãe, ela, quando, assim, ela, por um tempo, ela ocultou muitas coisas. Ocultou uhum, muitas coisas, mas depois de um tempo não deu mais para segurar e ela realmente mas ela se virou para o meu pai e falou, porque naquela época, por exemplo, a minha avó, a mãe dela, ela é a madrinha de batismo do meu irmão, ou uhum, seja, o a sogra ela era comadre do meu aham. Era pai, né? muito entrelaçado, né, Isso, as relações, isso. né? E aí, ela uma vez me contou de uma discussão que eles tiveram.
E ele sempre dizia assim, Aldenora, agora você não vá contar isso para a comadre Graça, em Grácia, né? Só que dessa vez a mamãe chegou para ele e falou, olha, mãe tá vindo dentro de alguns dias, agora, Otacílio, eu não vou esconder isso dela, ela vai saber. Então não tem Que como legal, mais eu ficar segurando a sua onda. Eu que vou contar lindo. para ela o que você fez. Então, assim, aí a partir dessas essas vivências e essas decisões dela, todas elas com muita razão, né? Porque quando a minha mãe separou do meu pai, ela estava grávida. Uhum. Eu tenho uma irmã, até que ela chegou a ter até nome, mas não, assim, a minha mãe acabou abortando. Uhum. Ela acho que ela devia estar o quê? Uns 3 a 4 meses de gestação. E o meu avô foi quem foi lá buscar. Pegou o carro e foi lá Legal, buscá-la. Aí, que assim, legal. nós, né, o casal, né, de filhos, eu e meu irmão, no meio dessas duas famílias com convicções tão diferentes, Sim, sim, sim. né? Então, imagina você realmente o quanto ela, né, teve essa capacidade naquela época de superar isso, É, né? se eu tivesse pertinho de você, a primeira coisa que eu queria fazer era ir dar um abraço nela. Falar, mulher, eu te admiro muito, mulher, você é muito corajosa, de verdade. Ela foi muito determinada, que dedicação, segurar na tua mão e falar, filha, vamos voltar para a casa do pai, Muito. porque ali é o nosso lugar. Olha que amor que ela tinha por Isso. ela. Isso, e ela naquela época ela sobreviveu financeiramente, e, óbvio, ela tinha todo o apoio do pai, mas ela queria ter a independência dela. Ela contava que ela fazia roupas de recém-nascido, bordadas. Aham, Então ela fazia aham, que aquelas linda. camisinhas, ainda hoje tem várias e várias guardadas, né? E aí Aham, ela colocava numa embalagem bem bonita, ia para as portas das lojas dos que lindo. que chama de armarinhos, né? É, Ia oferecer e começou a fechar contratos assim com algumas lojas para fornecer essas roupinhas para bebê, para enxoval. E assim ela foi sustentando, sustentando para não que ficar coisa só linda, olha. Olha na, que exemplo para você, exemplo para sua filha, né? Que sim. grande mulher que ela foi, grande mulher, muito bonita. Eu adoro essa história que você contou a primeira vez. Eu falei, gente, que mulher mais linda, que coisa, que força, que determinação, que garra, Ela, né? Não enfim, importa qual é a história, emoções. importa é o amor que ela tem por ela. Né? A Sim, história, aí, mas onde se viu aí? Não, isso aí é julgamento, né? Isso a gente vai fazer julgamento. Mas vamos olhar para ela, vamos olhar para você, vamos olhar para mim, né? sim. O que E, importa é a pessoa, é a e, individualidade da pessoa na e atitude tomada. algo que, assim, é óbvio que diante dessa decisão dela, ela precisou arcar, né, Uhum, com as consequências naquele momento. uhum. Mas não foi uma coisa que cessou. É Ela verdade. carregou esse fardo, né, até É. hoje, né? É Assim, uma pena que isso foi um fardo para ela, né? foi um Devia ser uma preço libertação. foi um preço muito alto, É, só que ela é. nunca deu muito ouvidos, né? Ela sempre se Uhum, superou em relação a isso, mas não deixa de ter sido uhum. assim, difícil para ela É uma conviver com esses pena. É. olhares, né? Uhum. Enfim, é isso. É a vida, né? É a vida, exatamente. Hoje os nossos domingos aqui é uma graça. Ela sempre que está aqui, mesmo sem muita lembrança, a Que gente acaba linda. brincando. É, Isso. ela é muito Abraça ela bem-humorada, bastante. ela é muito bem-humorada, é Aham. ótimo. Enfim, bom, para a gente
já está quase pertinho de acabar. Uhum. Lá na página 72 eu também marquei assim. Analisemos de novo, não, aliás, as emoções, as características e os comportamentos que rejeitamos em nossos pais provavelmente continuarão existindo em nós. É Aonde está isso? na página 72, Ah, terceiro, tá, tá. Tá bom, segundo pode parágrafo. continuar. É a nossa maneira inconsciente de amá-los, uma forma de trazê-los de volta à nossa vida. Uhum, Constatamos como, de modo inconsciente, esse padrão estava presente na vida de Gavin, que foi uma história que ele contou, né? uhum, E aí, mais é, abaixo. Ao rejeitar nossos pais, somos incapazes de enxergar as semelhanças que temos com eles. Renegamos esses comportamentos e muitas vezes os projetamos nas pessoas à nossa volta. uhum, Eu pude elaborar muita coisa diante disso, vendo o comportamento de pessoas assim próximas, que havia dificuldades com o pai, mas que não tem aquele ditado que fala assim: você é cagado e cuspido, aham, cara do seu é, pai. aham, E que normalmente a pessoa sempre fala assim: não, eu não pareço nada com meu pai. Mas assim, a gente tem ah, muito mais dos nossos pais do que a gente imagina, né? sim, E 50% do nosso corpo é pai, 50% é mãe. isso. Então, mesmo essa pessoa tendo essa dificuldade nessa relação, e essa pessoa já tendo falecido, né? Eu passei a entender que esses comportamentos seja realmente uma forma de trazer a pessoa de volta para a vida, É, mesmo que seja de repente repetindo, de forma inconsciente, né? Alguns comportamentos que são sim, muito sim. semelhantes. Uhum. É bem incrível isso, É muito lindo, né? muito. Mais abaixo fala. Obviamente, aconteceu, nem sequer precisamos saber o histórico familiar exato para entender o que desencadeou a rejeição, né? Quando se fala de rejeição. Obviamente, aconteceu algo que impediu vocês dois de serem próximos. Talvez sua mãe tenha se sentido desconectada da mãe dela quando criança, perdido um irmão ou sido abandonada por seu grande amor. Pode ser que ela não revele sua história e você nunca descubra. Mesmo assim, curar seu relacionamento com sua mãe o ajudará a se sentir mais completo. É evidente que algo aconteceu. Isso é tudo o que você precisa saber. Achei essa parte muito potente também. Eu também coloquei aqui como muito lindo. E aí vem o exercício da visualização, que foi muito importante. Veio outro exercício, aí eu só fui marcar na página 79. Se você tiver algum comentário para fazer nessas páginas aí, Não, vamos em frente. onde fala sobre as memórias negativas da infância, que ele fala assim: há razões para isso. Quando na infância sentimos nossa segurança sendo ameaçada, nossos corpos reagem erguendo barreiras de proteção. Essas defesas inconscientes se tornam um padrão, orientando nossa atenção para o que é difícil ou perturbador, em vez de registrar o que é reconfortante. É como se nossas memórias positivas permanecessem do outro lado de uma parede inalcançáveis, capazes de residir em apenas um lado da parede. Realmente acreditamos que nada de bom nos aconteceu. E aí também eu achei, que eu acho que eu vou até anotar no meu caderno, essa frase do neuropsicólogo Rick Hanson, onde ele fala: a mente é como um Qual página que você adesivo está? na Qual 80. página? 80. Tá. A mente é como um adesivo para as experiências negativas, e uma antiaderente para as positivas, né? É verdade. Eu também anotei isso. É, É. que eu, Ela é como um adesivo mesmo, né?
isso. Eu sempre achei que fosse por questões de sobrevivência, mas isso me abriu um leque maior agora de entendimento. Uhum, E lá em cima, eles falam assim: as próprias memórias que poderiam nos proporcionar a cura são aquelas que bloqueamos inconscientemente. Ou seja, é como se você conseguisse lembrar das coisas boas que lhe aconteceram, isso é tão potente que chega até mesmo a curar. Só que por conta desse padrão, esse mecanismo, né, que é o mecanismo de defesa que nós temos, né, isso se torna um processo muito mais demorado. sim, Aqui ele fala, né, os biólogos evolucionistas corroboram essa premissa. Eles descrevem como nossa amígdala usa cerca de 2/3 de seus neurônios procurando por ameaças. Isso aí se relaciona com a sobrevivência. Como resultado, os eventos dolorosos e assustadores são armazenados mais facilmente em nossa memória de longo prazo do que os agradáveis. Os cientistas chamam esse mecanismo padrão de viés da negatividade, o que faz todo o sentido, né? é, o viés da negatividade, isso mesmo. Aí que esse neuropsicólogo entrou com essa frase, né? Exatamente. Eu até procurei aqui no capítulo 5, no 4, entrevista com Rick Hanson, a neurociência da felicidade. É o É o nome do livro? artigo. A É o neu- artigo ou o livro? eu acho que é. Aqui fala que a fonte foi uma entrevista com ele, Ah, da onde tá. ele tirou esse recorte, né? Eu até fiquei curiosa para procurar, porque tem o endereço na internet do artigo. A Uhum, neurociência da felicidade, né? É a ciência main life. Tem o endereço. Eu vou pesquisar esse artigo. Provavelmente ele é em uhum. inglês, mas tem como a gente traduzir. Eu achei bem interessante. É, E aí, eu só fui marcar na página 85, onde fala sobre os pais. Certa vez trabalhei com uma mulher nascida menos de um ano após o irmão natimorto, que nem sequer recebeu um nome ou um lugar na família. Os pais reconheciam apenas duas filhas. Ela e sua irmã mais nova, e minha cliente alegava ter apenas uma irmã, porém sofria com a sensação de não pertencimento, né, que tem a ver com o que você mencionou lá no início, né, sobre a importância do uhum, pertencimento. É, é isso. sinto-me uma estranha nessa família, afirmou. É como se eu não tivesse um lugar. Embora não houvesse como comprovar sua veracidade, parecia que carregava a experiência de exclusão do irmão mais velho. Depois de trabalharmos juntos, ela relatou que a sensação se dissipara, né? Aí eu fico pensando, quantas pessoas a gente recebe no consultório com essa sensação de desvalia, de que os pais, os familiares não a levam a sério, não escutam, né? É. Quem Eu escuta tenho posso contar uma experiência sobre pode este sim. assunto? Aham, Eu trabalhei uma vez com uma menina, uma mocinha, ela tinha uns 7 anos para 8, e ela não conseguia, ela estava no terceiro ano, ela tinha muita dificuldade de escrever. Ela ia ler, ela pulava sílabas, e ela ia escrever, ela escrevia errado. E aí eu fiz os testes nela, a avaliação psicopedagógica, e eu percebi o quanto ela era inteligente, o quanto ela era capaz. Mas existia alguma coisa naquela menina que fazia com que ela pulasse e se bloqueasse essas informações. Eu já tinha feito anamnese com os pais e eles não me relataram nada. Eles tinham 2 filhos, era um casal.
E aí, diante desse fato e percebendo o quanto essa menina era inteligente e capaz, que eu não achei nada que pudesse dizer por que que aquilo acontecia. Aí Uhum. eu chamei os pais novamente, o pai e a mãe, e eles vieram e eu perguntei para eles sobre perda de filhos. E aí eles relataram com muita dificuldade de falar, porque eles não gostam de falar sobre este assunto. Sim. Então, resumindo, ela perdeu o primeiro filho, teve o segundo. Esse segundo era primeiro. Aí ela perdeu o terceiro. Quando ela engravidou do quarto filho, o marido, ele teve um caso com uma outra moça e teve um filho com essa mulher. Aí ela engravidou do quinto filho, essa esposa, engravidou do quinto Sim. filho, que é a minha cliente. Então, o segundo filho dessa família e o quinto filho eram os dois pacientes meus. O menino não, mas a menina, a quinta filha. Então, ela estava no lugar de segunda e ela era a quinta filha. Olha só. Quando eu relatei isso e que isso veio à tona, eu disse para eles com todo carinho. E a menina, e a menina sempre falava. Aí a mãe disse assim: a fulana, ela sempre fala que ela acha que tem alguma coisa que ela não sabe o que que é. Ela me pergunta se eu perdi algum filho. E eu falo que não. E aí eu falei: então vocês vão sentar com seus dois filhos e vão contar essa história para eles. E aí, com muito sacrifício, eles entenderam, sentiram a Uhum. força daquilo e contaram. Aí a mãe relatou assim para mim: Marinês, quando eu contei para eles, para os dois, a minha filha falou assim: eu já sabia. Olha só. Ela não sabia de nada, mas inconscientemente Sim. aquilo foi uma Aqui, resposta do que estava no inconsciente dela. que E aquela interessante. menina ficou comigo mais um mês só. E ela foi a primeira aluna da sala de aula. Hoje ela já está fazendo faculdade, não tem Olha só. dificuldade nenhuma de fazer as coisas. É extremamente Incrível, viu? significativa a vida dessa Que menina. incrível. Olha, tem casos que o Olha que ideal interessante. seria se a gente pudesse escrever, Aham, escrever um aham, livro de casos exitosos. sim, sim. É Muito, muito interessante, né? muito. Então, aí vem a lei da hierarquia, a lei da ordem que Bert fala, né? Quando Uhum. você está fora do seu lugar, isso interfere na sua formação, porque esse lugar não era de segunda filha, era de quinta filha, é muito diferente. É muito diferente, É, né? exatamente. Então, eu acho isso muito lindo. Então, eu acho que a constelação traz esse Sei foco, esse olhar maior para nós. sim, Mesmo sim, que cada um de nós tenhamos uma linha de trabalho, uma teoria para trabalhar, mas abrir os olhos para olhar sim. com um olhar assim, eu acho muito legal. É um olhar de amor, né? É, isso mesmo, um olhar de amor e não de julgamento, né? Isso, Você não isso, julga, mas isso, você olha amorosamente e traz aquilo à realidade, à tona da exato. questão. É aquilo que ele fala aqui no livro, como é que ele chama de central? Palavra central? É Não. isso, são a linguagem central, É linguagem mas central. que é o que nós Isso, é vamos linguagem fazer. central. Isso é o que nós vamos fazer no próximo capítulo. Você já leu o próximo Aham. capítulo? Eu já que eu falei para você, eu fiquei tão entusiasmada e Isso. fiz os exercícios todos. Olha, eu tenho 6 folhas de exercícios feitos. Mas está bom para mim porque eu estou Nossa, jogando o meu medo de lado, sabe? Está sendo muito significativo. muito, Como muito você aí mesmo, muito falou. mesmo. É muito profundo, esse livro, né? Aham, muito bom, mas valeu. Foi Bom, ótimo. eu acho que por hoje é isso, né? Se você tiver Aham, mais, tá mais alguma ótimo. coisa para acrescentar, a gente. Não, tá ótimo, tá ótimo. Então, E semana que vem a próximo. gente fala do mapa da linguagem Isso vai central, ser bem né? importante essa semana, essa próxima Qual semana. é o próximo encontro? Vai ser sexta-feira, cadê? É a Meu sétima Deus, já é dia semana, né? primeiro de setembro.
É sexta-feira, é 1º de setembro mesmo. Olha só, um ano do Leitura Compartilhada. Ah, é? Que É, legal! o primeiro encontro foi o ano passado, na primavera. Olha, e foi dia 1º? Eu não me lembro Ou se foi foi em no dia setembro? primeiro. Não, foi em setembro, eu não lembro Ah, tá. exatamente a data, mas foi Mas logo é no setembro. comecinho. Foi setembro, exatamente. Que bom, que bom. Que É o ótimo. nosso sétima semana, né? Isso. Então, Ok, Lani, ficamos por valeu. aqui. Foi muito bom mesmo. Foi muito bom. Para quem vai assistir depois, nosso abraço carinhoso, né? Um E abraço. foi muito bom. Semana que vem a gente tira algumas dúvidas que ficaram da nossa prosa, Teremos cenas né? dos próximos capítulos. Grande Valeu, beijo Lani. e boa semana. Boa semana para você também, Tá, viu? tchau, tchau, beijo.